Olá, eu sou o Dr. Luiz Taranta da Visual Clínica e eu quero falar com você, paciente que acabou de ser operado, ou com você, acompanhante de um paciente que fez a cirurgia, sobre as orientações pós-operatórias, o que é importante para a gente ter uma recuperação segura. Então, primeiramente, pelo período de uma semana, evitar atividades físicas intensas, carregar peso acima de 10 quilos, praticar esporte, fazer ginástica. Isso é importante. O paciente pode andar pela casa, subir e descer a escada, sentar para fazer as refeições normalmente. Ele pode se locomover, ir no vizinho, na padaria, mas não fazer caminhadas, andar de bicicleta, andar de moto, andar a cavalo. Isso tem que ser evitado pelo período mínimo de uma semana. Uma outra coisa, não dirigir por 4 dias, a contar do dia da cirurgia. Então, dirigir veículos, a gente pede pelo menos 4 dias. O paciente pode usar óculos de sol caso queira. Os óculos escuros, eles protegem da claridade e eles dão conforto, além de proteger de pó, poeira, fumaça, que também tem que ser evitados. Então, esses locais com muita contaminação, a gente recomenda que o paciente evite. Um outro ponto importante é usar sempre lenços descartáveis para limpeza. Nunca usar lenços de pano que vão para o bolso, porque eles voltam para o olho trazendo contaminação. Então, lenços descartáveis o paciente enxuga e descarta. Outro ponto importante, evitar cozinhar com calor de fogo direto no olho. Então, evitar o calor do forno, o calor do fogão, mexer panela, churrasqueira, isso tudo tem que ser evitado. Pode preparar um lanche, pode fazer lavar louça, pode preparar uma comida fria, esquentar comida no micro-ondas, isso não tem problema. Mas o calor de fogo direto no olho, ele tem que ser evitado porque o olho vai estar recém-operado, então ele inflama mais fácil e o calor de fogo vai fazer ele inflamar mais. Outro ponto importante, se o paciente usar colírios para glaucoma ou para qualquer outra patologia ocular, depois da cirurgia ele deve suspender os colírios, usar somente os colírios do pós-operatório e depois o médico vai orientar quando ele vai voltar esses colírios que ele usava anteriormente. Pode assistir televisão, pode ler, pode usar celular, pode usar computador. Isso é uma dúvida muito comum. Então, forçar a vista não é um problema. Claro que com moderação, os excessos, o paciente pode sentir um pouquinho de desconforto, mas isso não faz a cirurgia desandar. Realmente, a atividade física é o foco da gente, é o que a gente tem que evitar. Abaixar a cabeça é uma dúvida muito comum. Então, esse movimento de mexer a cabeça, ele não precisa ser evitado. A gente tem que evitar o movimento de abaixar a cabeça abaixo da linha da cintura, o movimento de pegar coisa no chão, de limpar coisa no chão. Isso sim seria um problema e tem que ser evitado. O paciente recém-operado, ele pode tomar banho, ele pode lavar a cabeça, mas tentar não deixar cair água dentro do olho operado. Então, fazer isso com o olho fechado, né? Outra coisa, evitar dormir do lado operado. Então, o ideal seria dormir de barriga para cima ou virado para o lado do olho não operado, né? Uma outra dúvida comum é sobre bebidas alcoólicas. Então, as bebidas alcoólicas, elas têm que ser evitadas pelo período de uma semana. A fumaça do cigarro, para aqueles pacientes que fumam, também ela pode irritar um pouquinho o olho e, na medida do possível, a gente recomenda que se evite. Os sintomas normais no pós-operatório que o paciente não precisa se preocupar. Então é normal que o olho coce, ele tem um pouquinho de ardência, um pouquinho de lacrimejamento, sensação de areia ou corpo estranho no olho e também um pouquinho de secreção. Então todos esses sintomas, eles são normais no pós-operatório e o paciente não precisa se preocupar. O que seria preocupante o paciente se sentir? A gente pede que entre em contato com a nossa equipe imediatamente. Uma piora súbita da visão. Então a visão, ela vai melhorando no pós-operatório, né, gradativamente, e isso é o normal, é o esperado. Se a visão apagar de uma hora para outra, isso está fora do esperado e a gente pede que o paciente entre em contato com a gente imediatamente. Dor muito forte. Uma dor leve é normal, mas uma dor muito forte não é comum no pós-operatório da cirurgia de catarata. Então, se isso ocorrer, a gente pede também que o paciente entre em contato. E também secreção excessiva
e uma vermelhidão muito grande, como se fosse um quadro de conjuntivite. Então, caso o paciente apresente isso, por favor, entre em contato com a gente. Felizmente não é comum, o normal é que a gente tenha uma recuperação muito tranquila, e um outro perigo da cirurgia de catarata é que grande parte dos pacientes esquece que foi operado, porque não dá muito sintoma. Mas é importante a gente ter atenção, cumprir todas essas recomendações para que a gente tenha uma recuperação tranquila. Eu quero desejar a todos uma ótima recuperação e a gente está à disposição para o que precisar.